Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Deputados da Nação, Senhores Deputados Municipais, Senhores Vereadores, autarcas presentes, ilustres convidados, caros odivelenses. Celebramos hoje mais um 25 de Abril, uma data marcante da nossa história recente, mas que importa hoje enquadrar com coragem e, acima de tudo, com verdade histórica. Porque há algo que precisa ser dito, sem medos e sem complexos. Portugal não nasceu no dia 25 de abril de 1974. Portugal tem quase 9 séculos de história. Uma história feita de conquistas, de sacrifícios, com uma identidade cultural profunda de um povo que existia muito antes desta data e que continuará a existir muito depois dela. Contudo, assistimos hoje a uma tentativa sistemática e ideológica por parte de toda a esquerda alargada de transformar o 25 de Abril num dogma absoluto, como se fosse o ano zero da nossa existência. Pretendem deliberadamente apagar o que nos define como nação, como se antes de 1974 houvesse apenas um vácuo civilizacional ou uma sombra sem valor. Esta não é apenas uma visão historicamente falsa, é intelectualmente desonesta. O 25 de Abril teve sem dúvida a sua relevância, representou o fim de um regime autoritário que se encontrava esgotado, desfasado do seu tempo e marcado por restrições anacrónicas às liberdades individuais e políticas. Por isso, trouxe a esperança. Mas a liberdade que celebramos hoje deve servir para honrar Portugal na sua totalidade e não para sequestrar a nossa história em favor de uma narrativa que serve apenas interesses instalados. A esperança de um país livre foi para muitos rapidamente capturada. O que se seguiu não foi um caminho linear para a democracia, mas um processo turbulento e radicalizado. Sobre a capa da libertação, Portugal viu-se à mercê de uma engenharia política de cariz soviética, onde uma nova opressão tentou substituir a anterior. Foi o tempo em que o radicalismo degenerou em violência armada, através de um rastro de sangue e terror deixado pelas FP25, que, em nome de um dogmatismo revolucionário, atentaram contra a vida e a segurança de cidadãos inocentes. Foi o tempo das nacionalizações cegas, das expropriações por ajuste de contas e do ataque direto a quem trabalhava e criava riqueza com o suor do seu rosto. Em nome de um sectarismo ideológico, o esforço de uma vida de trabalho foi, por muitos, roubado pela voragem coletivista. E não podemos esquecer a descolonização, um processo caótico e criminoso que abandonou milhares de portugueses à sua sorte, tratando os nossos retornados não como patriotas que tudo deram à pátria, mas como um fardo inconveniente. Prometeram justiça e entregaram o caos. Valeu-nos o 25 de novembro. Foi esse momento decisivo que travou a deriva totalitária e impediu que Portugal mergulhasse num novo autoritarismo de sentido oposto, mas de igual subjugação. Se hoje estamos em democracia, não o devemos àqueles que queriam fazer de Portugal um satélite de Moscovo, mas àqueles que tiveram a coragem de dizer chega à tirania da esquerda radical. Mesmo com o resgate patriótico do 25 de novembro de 1975, a marca daquele radicalismo perdura. 50 anos depois, impõe-se a pergunta incómoda. O que foi feito das promessas de Abril? Onde está a transparência, a justiça e a ética que nos prometeram? O que vemos hoje é uma corrupção infiltrada que corrói e mina a confiança nas instituições. Este regime não acabou com a corrupção, apenas a democratizou. O que antes era o vício de uma pequena elite tornou-se hoje o combustível que alimenta toda uma máquina política. Temos hoje, em grande parte, uma classe política totalmente aliada e blindada da realidade, herdeira direta de quem tomou conta do país após o golpe de Estado, não com espírito de missão, mas com o instinto de apropriação, mais preocupada em perpetuar-se no poder do que em servir Portugal. Transformaram o poder num instrumento, a política numa carreira e o Estado numa máquina ao serviço das clientelas. O povo foi o figurante de um banquete que nunca foi feito para ele.
Assistimos hoje a uma liberdade de expressão que, embora proclamada, é cada vez mais silenciada por uma ditadura do pensamento e uma pressão descarada sobre quem ousa discordar do sistema. Lembremos-nos de José Sócrates, que num passado relativamente recente tentou silenciar as vozes mais incómodas do jornalismo independente. Este instinto de asfixia não morreu, continua vivo numa comunicação social vendida aos interesses dominantes, mais focada em proteger o sistema, negligenciando o escrutínio dos seus vícios e a denúncia da corrupção existente. Hoje, quem diz a verdade é marginalizado, quem questiona é alvo de forte contestação e quem não se enquadra no politicamente correto é progressivamente afastado do debate político. Prometeram-nos a voz, mas impõem-nos a mordaça. A Terceira República definhou na sua própria mediocridade e na incapacidade de responder aos graves problemas do país. Portugal exige muito mais do que a herança de promessas traídas que Abril nos deixou. É tempo de honrar o futuro de Portugal e dos portugueses, é tempo de uma Quarta República. Viva Odivelas, viva Portugal, muito obrigada.